sou Jaqueline, sou do Conselho de Direito da Criança e da Adolescente do município de Parelhas, representando a Secretaria de Educação. Amanhã, dia 21/11, quarta-feira, vai haver a 3ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento às Violências. Então, nós estamos aqui com o articulador do NUCA, Gleibson. Estamos também com Zé Paulo, que faz parte do NUCA e também representa o Seridó, junto com Clícia, sobre o enfrentamento do trabalho infantil. Temos também aqui o jovem Emerson Hércules, Daniele, que faz parte do NUCA. Estamos aqui para a gente falar um pouco sobre o que é a conferência, sobre os eixos. Vou passar para meu amigo Zé Paulo, para que ele fale do primeiro eixo, que é a garantia dos direitos e políticas públicas integradas e de inclusão social. Então, Zé Paulo, diante desse eixo, quais são as ações que vocês poderiam sugerir, alguma preposição, para que fosse desenvolvida no nosso município, para que houvesse uma política integrada, articulada, voltada para a criança e o adolescente? Eu acho, Jaqueline, que o principal foco e a coisa mais importante que vai acontecer nesse eixo, amanhã, vai ser que a gente vai ter a oportunidade de escutar as crianças e os adolescentes e, do consenso, surgir a solução e poder debater juntos esse eixo. Porque políticas públicas são extremamente importantes para a sociedade, principalmente para as crianças e os adolescentes, que têm que conhecer o que são os direitos, quais são as formas de ele ter acesso a esses direitos. E amanhã a gente vai ter a oportunidade de nos unir e discutir acerca disso. É claro que vai ter muitas ideias diferentes, muitos pontos de vista, e a gente vai sair do consenso e tirar alguma coisa proveitosa. Nós temos o segundo eixo, que fala da prevenção e enfrentamento da violência contra criança e adolescente. Então, a gente tem a violência, pode ser a violência sexual, violência letal, enfim, uma série de violência que está levando nossos jovens muito cedo à morte. Então, eu pergunto aqui ao meu amigo Emerson, que tipo de prevenção poderia ser desenvolvido, que tipo de ação poderia ser desenvolvido no nosso município para que diminuísse ou que a gente chegasse aqui para as próximas conferências e falasse que não estava havendo mais tanta violência, que nós não estaríamos perdendo tanto jovem no nosso município? Bom, Jaqueline, uma das ações que poderíamos desenvolver no nosso município para a prevenção e enfrentamento da violência contra criança e adolescente seria ouvir as crianças e, desse breve relato que as crianças nos dariam, procurar os pais e orientar os pais na maneira correta. Como nós já debatemos, é mais fácil a gente ouvir as crianças e a ideia a partir das crianças, porque é mais fácil uma criança convencer um adulto do que um adulto convencer uma criança. Muitas vezes, os adultos querem usar as crianças com essa violência, seja física, verbal ou até mesmo sexual, né? Poderíamos também desenvolver ações nas escolas, nos bairros, várias rodas de conversa, para que nós possamos ter mais cunho nesse enfrentamento e prevenção contra a violência à criança e adolescente, que vem sendo um dado alarmante na nossa sociedade. Então, Emerson, você acha que uma das ações que nós poderíamos desenvolver com relação à violência contra a criança seria nós começarmos ações pelas famílias? Sim, Jaqueline, seria possível e é um meio até um pouco fácil da gente chegar até as famílias para dialogarmos um pouco sobre esse tema, porque tem muitas famílias que não têm aquela noção sobre os direitos da criança e adolescente. E nós chegamos à família, com certeza nós vamos chegar a um nível
que não vamos acabar, porque não tem como acabar, nós vamos prevenir, né? E vamos enfrentar a violência contra a criança e o adolescente. Seria possível, sim, através da família. O terceiro eixo, ele vem falando de orçamento e financiamento das políticas para criança e adolescente. Quando a gente fala de orçamento e de financiamento, meu amigo Gleibson, quando se fala desses orçamentos e financiamento, o que você, como representante aqui do NUCA, que tem essa articulação tão bacana no nosso município, quais são as ações que você sugeria para os gestores das pastas, ações voltadas para melhorar ainda mais a questão da criança e do adolescente em nosso município? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde aqui aos adolescentes e jovens que estão aqui nessa roda de conversa. Essa questão de financiamento, de orçamento, eu acho bastante importante, né, que aconteça, seja no NUCA, seja nos grupos de quadrilhas, seja nos grupos de fanfarras, o Afro-Regueiros, né, da comunidade Boa Vista, fanfarras aí, tanto dentro da nossa cidade, como também nas comunidades rurais, grupos de dança, grupos de teatro. Existe aí uma infinidade, né, de grupos culturais que estão envolvendo nossas crianças e nossos adolescentes, e a luta é grande para conseguir verba, né, para conseguir algo, seja para um sapato, seja para um figurino, seja para uma viagem, ou seja, construir, né, o que eles estão, de certa forma, construindo. O esporte também, né, assim, Parelhas tem uma veia artística muito forte. Existem adolescentes, crianças e jovens que são verdadeiros artistas, e eu acho que falta uma oportunidade, falta valorizar isso. Eu acho que uma das saídas é fortalecer o FIA, né, o Fundo da Infância e Adolescência. Eu acho que os conselhos estarem inseridos, estarem de mãos dadas, para que essas políticas públicas elas aconteçam realmente de fato. O quarto eixo, ele vem falando da participação, comunicação social e protagonismo de criança e adolescente. Então, esse eixo é de extrema importância, onde a gente fala muito do protagonismo e do empoderamento da criança e do adolescente. Aqui no nosso município, nós temos a jovem Clícia, que estuda na escola Arnaldo Bezerra. Ela faz parte da comissão, é representante também do Seridó, e está fazendo um trabalho muito bom lá na escola Arnaldo Bezerra, com relação ao enfrentamento ao trabalho infantil. Então, Clícia, eu gostaria que você falasse um pouquinho de suas ações e articulações dentro da escola. Então, foi uma forma que eu achei de conversar mais com as crianças e com os adolescentes. Tudo que eu aprendi em Natal e no fórum, eu repassei para as crianças. Falei sobre seus direitos e deveres. Falei também o que é a erradicação do trabalho infantil, a sua motivação, o que ela causa. E eu queria escutar o que eles acham, não só o que eu penso. Eu vi tanta coisa que faltava, porque eu perguntei para as crianças e para os adolescentes os direitos que eles tinham, eles não souberam me responder. Eu digo, como pode uma criança e um adolescente não saber dos seus direitos? Tantos direitos que eles têm. Então, eu vim descobrir o que eram meus direitos um dia desses. Já percebi que muitos direitos meus foram violados. Isso é uma coisa inaceitável. A importância da gente levar o conhecimento ao jovem. Quando eu entrei no aniversário dos 28 anos do ECA, que eu fui ao Arnaldo Bezerra, que eu me encontrei lá com o auditório cheio de criança a partir de 12 anos em diante, e me deparei com Clícia, essa adolescente aí cheia de ideias, também me surpreendeu com o restante, que no próximo nós marcamos um encontro e eles chegaram falando bem do ECA, falando o que era direito, o que era deveres e obrigações. Teve outra adolescente que levou a Constituição.
Então, eu acredito que o caminho é esse. O caminho é nós hoje construirmos junto com a criança e com o adolescente. Dando continuidade, nós vamos para o último eixo, espaço de gestão e controle social das políticas públicas de criança e adolescente. Esse último eixo, ele fala do espaço de gestão, onde devem, sim, fazer parte criança e adolescente. O controle social, em todos os municípios existem os conselhos. Os conselhos eles têm essa atribuição de fiscalizar, de mobilizar, de articular as políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente. Então, nós temos o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, que é um controle social. Nós temos das políticas sobre drogas, que também no nosso município de Parelhas ele é recheado de conselho. Então, nós precisamos, como controle social, nós precisamos estar junto para nos fortalecer, para que nós possamos fazer as políticas públicas voltadas para esse público, chegar até eles, para diminuir a questão da violação de direitos, porque nós temos a violação de direitos tanto social como institucional, certo? Então, aqui eu agradeço a Oberdan pela parceria, agradeço também aqui os adolescentes, a meu colega Gleibson, que nós juntos fazemos um trabalho bacana, e é isso aí. Reforço o convite para que todos estejam dia 21/11, a partir das 7 horas, na ABB, para que possamos fazer uma belíssima conferência e que nós temos também uma visão de levarmos para a estadual e também fazer o município de Parelhas presente na nacional. Obrigada.